porque estava desocupado. Na volta, lotadão. Aí não teve como. Mas ninguém estava preocupado com essa história de escolher, alternar, não. É que eu, para ir, consegui. Fui no totem e escolhi meu lugar. Olhei o layout e lá escolhi. Mas na volta, sem chance. Sim. Quer dizer, você entra na fila para entrar para o voo, distanciado 2 metros, o bilhete, tudo 2 metros. Chega no voo lá, gruda. Legal, né? É que eu acho que o ar-condicionado do avião ele é contra o vírus. Ele mata todos os vírus na hora que liga. Mas a máscara todo mundo estava usando. Tem que ter, né? Não tem como não ter. Eles já olham quando você entra na aeronave, pelo menos isso, né? Eles dão um saquinho de álcool gel para você passar na mão. Tá com a máscara? Tá. Aí tá bom, pode entrar. Mas eles não servem nada de bordo justamente para você não tirar a máscara e não se expor, tá? Aí você pega os tira-gosto lá na hora que sai do avião. Né? Mas é isso aí. E não é ruim para respirar com a máscara dentro do avião? Não é, porque você vai ficar parado. O máximo que você vai fazer é ligar a televisãozinha, pôr o foninho que você tem que levar, porque eles não estão dando, por razões do Covid, eles não estão fornecendo fone. Você tem que levar o seu para o lugar lá, assistir e ficar lá de boa. É isso que tem que fazer. Mas, assim, nada de diferente, que eu acho que, assim, eles deveriam disponibilizar mais aeronave para manter o distanciamento, mas não fazem isso. Pelo contrário, quando eu cheguei em Viracopos, aí eu ouvi por várias vezes o pessoal falando, vou para hoje, para Curitiba, precisamos de 3 voluntários para poder, assim, se oferecer a ficar e viajar amanhã. Nós daremos um bônus de R$1.000 e a estadia em Campinas. Precisamos de... E ficaram um tempo pedindo. Eu acho que ninguém queria abrir mão do voo naquele dia para Curitiba. Não sei por quê. Porque eles têm um overbookzinho, porque sempre tem alguma desistência ou troca de aeronave na hora que o voo vai decolar, né? Então, mas ninguém estava... Ficou um tempo esse negócio no microfone. Ninguém se voluntariando a ficar com o bônus dos R$1.000 e mais a estadia. Não, ninguém quis ficar. Não sei que rolo que ia dar. Eu toparia. Então, o negócio, eu não sei se é porque a aeronave era grande e reduziu para uma aeronave menor para não ter tanto prejuízo, ou porque era um overbook que todo mundo resolveu viajar mesmo. Enfim, a companhia aérea não quer perder nada, né? É gente que dança porque tem que ficar grudado um do lado do outro, né? Infelizmente. Aí eu chego em casa, a mulher fala, ó, seu quarto tá lá, sua roupa de cama tá lá. Ou vai dormir com os cachorrinhos. Ou vai dormir com cachorrinhos. É 2 escolhas, A ou B. E eu faria a mesma coisa. Tá jantando, Luiz? Chegou em casa, é banho direto, lava a máscara, lava tudo, nada de ficar com roupa que veio e essas coisas aí. Tem. Então, estamos lascados nessa história. Principalmente agora que está abrindo algumas coisas, o pessoal quer. Essa viagem que eu tive que fazer foi assim. Eu estava tomando meu café da manhã, o cliente ligou, cara, preciso de uma resposta daqui a 2 horas. Você lá em Camaçari a semana toda. Eu vou ver a minha agenda. Mas vê com carinho, porque nós precisamos que você vai. E depois tem outros trabalhos também na... Como é que chama? Na Heineken e outras lá que vão precisar de você também. Nossa. Aí vendo. Daqui a pouquinho a mulher manda eu fazer um quartinho do lado da casa, morar do lado da casa. Como é que eu vou fazer? Vai ganhar bastante dinheiro, pode fazer o quartinho. Não dá nem para dar de roupa de mas eu não tenho dinheiro para reservar. Não, o voo já está comprado. Só quero saber se você vai ou não. Simples assim. Absurdo. Aí também aproveitei para esfolar um pouco. Eu falo, bom, já que é assim, então é tanto. Nossa. É um pouco mais caro, né? Posso fazer também.
Vocês me deram alternativa, eu também estou dando alternativa. Aí fechou, né? Não tiveram alternativa. Eu também não. Enfim, vai assim. Vamos levando desse jeito aí as coisas. O seu Hélio, né? A gente estava comentando. Ele, então vocês viram no Zap que está acontecendo. Brilhante. E tem um porém também com o seu Hélio. Ele está com umas feridas, né? Que a gente está pedindo para Deus tomar conta, porque deu um de bactéria no sangue. A gente já tinha comentado na semana passada, né? Que tinha umas bactérias que está demorando um pouco para matar essas bactérias. E provavelmente essa ferida pode ter sido foco das tais das bactérias. Tem um pouquinho de luta aí pela frente ainda com o seu Hélio também. Mas eu creio na vitória, né? Na misericórdia. Oi, Edilson. Olha o Castro. Boa noite, povo abençoado de Deus. Amém. Ó o João! Isso aí. Não, Ó respeita o teu Igor irmão. Folgado, meu. Tá deitadão lá. Oi. Bem, Igor. Maria Diva, Fernanda, Neto, Marco, Inês, tia Carminha lá atrás. Oi, tia. Oi, Inês. Oi, Marco. Estou vendo aqui. Oi, Vitória. Oi, Igor. Oi, tio Marcos. Oi, Celso. Oi, Inês. Oi, Inês. Oi, Maria Diva. Oi, tia Carminha. Oi. Vitória. Olha lá a Vitória lá. A Vitória. Ninguém Vitória. Oi, Vi. Oi, Vitória. Oi, Igor. Oi, Kevin. Lindinha. Oi, Kevin. Oi, Kevin. Eu cortei o cabelo. Cortei o cabelo. Nossa, que lindo. A gente não tá vendo. Ficou bonito. Quem se cortou. Então, Seu Gessi, dona Fátima, tudo bem? Ó, todo mundo tá vendo você. oh, my Ai, bonito, Kevin. Pode ir. Oi, Então, Vitória. senta aí. Tchau. Tá? Pedrinho, Bela. Oi, Fernanda. Oi, tia Fer. Oi, tia Fer. Oi, tia Fer. Olá, pessoal. Paz, tudo bem? Igor, eu não tô vendo você, querido. A tela tá tudo verde. Ela do Igor tá verde. Oi, Arlete. Dá pra ver, né? Só tá travado. Tudo bem, Arlete? Oi aí pro Pedro, pra Isabela. Oi. estamos aqui. Pra você, Ale, gostei do seu cabelo. Esqueci de falar pra você, Ale. Ficou bacana seu cabelo, viu? Já o Marcelino, né? Ô, garoto, pode ir, meu. Tudo bom com vocês? E aí, Inês? E aí, vai? Oi. Isso, todo mundo aí. Professor Chica, Isabel. Oi, queridos. Dona Carminha. Jonathan. Oba, boa noite. Isabel. Deixa eu ver se E a eu acho. Bíblia, tem notícia da Bíblia? Como estão as coisas na Índia? A Índia? É, lá também
parecido com aqui, né? O indiano não é muito, não obedece muitas restrições e também não divulgam muitas, ninguém sabe exatamente do que está acontecendo. O maior projeto de construção de toda a Terra, que se estende por mais de 2.600 quilômetros, do Galo da Noruega até a fronteira com a Espanha. Com os trechos mais forçados localizados nos próximos portos, ou calar. Amém. Obrigada. Podemos dar entrada? Nós vamos ter um popurrí. Gostaram da expressão? Vamos lá, vamos. Quem pode cantar, quem consegue cantar, com duas situações. Ou você canta todo mundo junto de máscara, ou você canta sozinho em casa. É fácil, né? Aqui aprendemos coisas novas agora. Tá dando para ouvir bem aí? Ah. Ouviu o blém? Vamos pegar uma antiguinha primeiro. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se há de encher do amor de Deus e da glória do Senhor. Como as águas cobrem o mar, como as águas cobrem o mar, toda a terra se há de encher do amor de Deus e da glória do Senhor. Como as águas cobrem o mar, o estilo do meu coração, o Espírito está movendo no profundo do meu coração. Como disse o profeta, será com o profundo do meu coração. Há uma grande revelação do amor de Deus e da glória do Senhor. Como as águas cobrem o mar. Deu para lembrar? Mais ou menos. Vamos cantar mais um pouquinho ela. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se há de encher do amor de Deus e da glória do Senhor. Como as águas cobrem o mar, como as águas cobrem o mar, toda a terra se há de encher do amor de Deus e da glória do Senhor. Como as águas cobrem o mar, no profundo do meu coração, o Espírito está movendo no profundo do meu coração. Como disse o profeta, será no profundo do meu coração. Há uma grande revelação do amor de Deus e da glória do Senhor. Como as águas cobrem o mar. Aleluia. Eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs, sem amigos que com o amor de Jesus mudaram o meu coração. Quando sem destino algum eu caminhava para o fim, eles estenderam suas mãos para mim. Eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs, sem amigos que com o amor de Jesus mudaram meu coração. Quando sem destino algum eu caminhava para o fim, eles estenderam suas mãos para mim.
Eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs, sem a Igreja de Cristo que está presente e viva ao meu redor. A comunhão, a oração que nos unem ao Senhor, dá-nos muita alegria e mais vontade de viver. E se a cada dia este amor nos unimos mais e mais, não sabemos deste mundo transformar, para que muitos como eu assim possam cantar. Eu não sei o que seria sem irmãos e irmãs. Eu não sei o que seria sem irmãos e irmãs. Eu não sei o que seria sem irmãos e irmãs. Como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo. Crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor. Florescerá nos atos do nosso Deus. Como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo. Crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor. Na velhice dará ainda frutos, como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo. Aleluia. Amém. O Janaína, libera o seu microfone aí para você orar por nós. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos pelo teu cuidado, agradecemos pela tua presença constante em nossas vidas. Queremos, assim, colocar diante de ti esse tempo que teremos, que a tua palavra, Senhor, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos aviso primeiro, para depois, Marco. Próximo sábado. Deixa para... Depois a gente comenta. Então, nós vamos tratar um assunto, queria falar de um tópico aqui que tem me incomodado, né? Capítulo 15 do Evangelho de João. Pode abrir aí, nós vamos assim, navegar um pouco em cima desse assunto que está aqui no capítulo 15. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa,
para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Mas sois meus amigos, e se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, e, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, queria que a gente pudesse assim fazer alguns comentários, algum pensamento em cima de uma das ênfases que eu estou enxergando nesse texto. Pode pensar que eu queria falar de amar os outros, mas não é disso. Eu estou falando de dar fruto. Esse texto aqui ele é rico nesse assunto, né? Jesus elabora aqui um pensamento, monta assim uma ideia, ensina a respeito da necessidade de estarmos firmados nele para que a gente dê fruto. A ideia da videira, ele diz que ele é a videira verdadeira. O agricultor e todos os que estamos fixados na videira, e na medida em que nós estamos fixados, né, na videira, nós recebemos o sumo da videira e nós vamos produzir frutos. Então, a minha ideia é checar um pouco essa ideia de frutos, porque estava fazendo um levantamento assim de como anda pensando a mídia gospel, né? Sobre a questão dos frutos, né? E eu percebi assim várias nuances, várias linhas de pensamento, né? O que seria, afinal de contas, frutos? Que história é essa de permanecer nele? Estar nele? E que frutos são esses? Como que isso se manifesta? Então, a minha preocupação está em cima disso, da gente tentar compreender isso
dentro da Bíblia, né? Levantei aqui alguns textos que vão falar a respeito dessa questão do frutificar. Pessoalmente, eu quero confessar assim para vocês que eu vivo uma crise de algum tempo. Vamos lá. Roberto também. Porque eu abri a luz também. Vamos, senhor. Tá todo mundo aqui travando. E agora, vocês estão vendo? Travou tudo ou não? Caramba. Olha aqui o caso de... Estamos ouvindo. Agora dá para ouvir. Melhorou? Espera, acho que agora vai, pode ir. Então vamos lá. Tem algum microfone aberto aí. Alguém com o microfone aberto. Então, Não tá bom. não alcançou ainda a qualidade que o jogo gosta. Calma aí que já vai. Nossa, para ajudar alguém. Pronto. E agora? Estão ouvindo? Pode abrir para falar, não tem problema. Ah, beleza. Tá bom? Só vou baixar um pouquinho. Agora tá bom. Som e imagem, ok. Agora zero fala. Ok. Tá legal. Beleza, tá bom. Pode fechar, então. Mas, como eu estava dizendo, quando você não... Quando você se vê, né, diante de uma situação dessa,
né, onde você não está percebendo o resultado daquilo que Jesus prometeu para nós aqui, que uma das consequências de termos o fruto da vida de Cristo na gente é levar pessoas, né, de divulgar o Evangelho, falar de Jesus, alcançar vidas, batizar vidas e coisas assim, né? Então, quando a gente se vê nessa situação, então, a gente fica se questionando, afinal de contas, a palavra de Deus, né, Jesus prometeu aqui que aquele que está ligado na videira, né, o ramo que está ligado na videira vai produzir fruto, e uma das consequências do fruto, eu entendo, seja essa, né? Existem outras coisas, mas seria uma forma de autoavaliação, né? Então, eu fiquei meditando nessa questão, né? Como é o fruto? Como é que funciona essa coisa do fruto, né? Afinal de contas. Então, vamos dar uma passeada em alguns textos para a gente ir vendo essa questão dos frutos em cada situação. Se for lá para Mateus, para João capítulo 12, o verso 24, é aquele texto que fala que se o grão de trigo não morrer, ele não pode gerar, né? Não vai nascer um pé e tal, e não vai gerar fruto. Então, uma das coisas que eu começo a observar aqui, que a evidência do fruto, o fruto vir a acontecer, uma das coisas que acontece está ligada à nossa a morte do eu, né? De nós estarmos em Cristo, dentro daquela situação que João Batista falou, convém que eu diminua e ele cresça, e outros textos que vão reforçar essa ideia de que quanto mais do Senhor Jesus existir em mim e menos de mim, menos da minha vontade, menos do meu eu, menos do meu ego e coisas assim, onde vai acontecer assim, a evidência, onde o fruto vai poder fluir naturalmente, acontecer naturalmente. Então, uma das coisas que está ligado a isso, a morte, né? Sem morte do eu, sem morte do ego, do velho homem, o grão de trigo tem que morrer. Tem essa morte e não tem como. Lá em Mateus capítulo 3, verso 8, onde João Batista fala assim, olha, para aquelas pessoas que estavam chegando até ele, lá, havia lá os fariseus, escribas e os coletores de impostos estavam chegando também, e ele diz assim, para que eles deveriam produzir frutos de arrependimento. Então, arrependimento é um lugar, um ponto essencial, sem que se proceda a arrependimento. E o arrependimento está ligado à revelação de quem nós somos e de quem Deus é. Quem é o nosso Senhor e quem nós somos, né? A nossa natureza pecaminosa se revela, nós concluímos, percebemos e ao vermos e identificarmos que nós carregamos esse problema, nós precisamos nos arrepender, né? Esse é o caminho para conhecer a Cristo, para entrar no reino. Arrependei-vos e sejam batizados e tal. Então, arrependimento também está ligado à produção de frutos. Lá no capítulo 7 de Mateus, tem um trecho grande ali que fala do problema dos religiosos ali. E no versículo 20 ele fala que
a árvore é conhecida pelos seus frutos, né? Então, nós conhecemos aquilo que está acontecendo com a gente. O grande perigo é a gente querer ficar conhecendo o fruto dos outros, né? Dá para enxergar o fruto dos outros, vai ser... Não estou dizendo que não é essa a situação, ele vai ser evidente. Mas o mais importante é para mim, eu é que preciso enxergar. Vamos lá em Mateus capítulo 7. Eu não vou ler todos os textos que eu vou citar aqui, mas um ou outro vai ser interessante. No verso 19, 18 ele diz assim: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, aí a gente vai observar, né? Como é que tem sido nossa raiz? Qual é a árvore que eu sou nesse instante? Pelo fruto que eu tenho produzido, aquilo que tenho emanado, aquilo que tem saído de mim, aquilo que eu tenho repartido de mim, aquilo que as pessoas estão recebendo de mim, né? Do meu convívio, do meu relacionamento, da minha forma de ser, da minha forma de falar, do meu comportamento para com ela. Ela percebe que tipo de árvore eu estou sendo, como é que anda a minha raiz. É uma árvore que é um ramo que está fixado na videira, né? Esse é um pensamento também. Lá em Romanos capítulo 6, também é um texto interessante. Eu vou ler a partir do verso 20, fala assim: porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Então você começa no verso 15 e tal, ele vai falar a respeito da lei, da graça e coisas assim. Mas aqui, a partir do 20, ele fala nisso, hein? Quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, nós fomos transportados do sistema onde vivíamos, né, no lamaçal de pecados, onde estávamos impregnados naquele sistema de vida que o mundo vive, né, que estão vivendo, e nós vivíamos nesse lugar. Fomos pela graça e a misericórdia de Deus, porque o Espírito Santo conseguiu nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, e nós fomos convertidos ao Senhor e alcançamos isso. E hoje nós vemos que aquilo que nós produzimos, os frutos que nós tínhamos, era de algo daquilo que nós... Hoje, quando olho para trás, eu não sei se vocês têm de vez em quando esse costume. Quando eu fico sozinho, escondido lá, sem a Inês ver, eu fico pensando nisso. Nossa, mas quanta barbaridade eu fiz, né? Ela está vendo, ela está ouvindo, ai... Quanta coisa que eu olho, mas dá uma vergonha, dá peste, né? Das coisas que eu vivia, os frutos que eu tinha, porque eu era uma raiz ruim, uma praga, né? Uma árvore péssima, né? Como qualquer um outro que já esteve lá e com que aqueles que estão lá continuam sendo. Agora, nós fomos libertados do pecado e transformados em servos. Então, esse é um processo importante, porque agora nós temos um novo fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, isso que vai nos conduzir à vida eterna, então, também é fruto de algo que Deus
tem feito e por que estamos, esse ramo, né, firmado em Cristo, né, lá na videira verdadeira. Então, nós temos essa expectativa, né, essa certeza da vida eterna. Lá em Gálatas 5:22, todo mundo sabe de cor, né? Não precisa citar, né? Que o fruto do Espírito é amor, tal. Tem todos lá uma série de frutos que o Espírito Santo produz na vida daqueles que estão firmados na videira, né? E que é natural que aconteça se estamos, então, se somos um ramo. E aqui, como Jesus falou, se vocês estão firmados em mim, aqui, ligados aqui, então, esses frutos vão ser naturais, vão acontecer. Então, nós vamos lá em Gálatas 5, fala lá. Deixa eu ler, porque é um texto importante, né? Ele fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, é uma forma fácil da gente observar se eu estou firmado na videira. Eu estou assim, produzindo frutos de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São coisas evidentes, fáceis da gente enxergar, para a gente fazer autoavaliação. Efésios capítulo 5, verso 9, diz assim: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, tem mais 3 evidências aqui que fala a respeito do que é o fruto que Deus produz na vida daqueles que estão ligados na videira. Bondade, justiça, verdade. Hebreus capítulo 12, verso 11, diz assim: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, há dentro da vida, na nossa vida, na vida da igreja, né? Aqueles que estão firmados em Cristo Jesus, todos aqueles que são filhos, né, eles, quando estiverem, de alguma forma, não se produzindo, ou se estão produzindo, mas ainda tem coisas que estão tornando o fruto imperfeito, lá, Jesus falou lá em João 15, que aqueles que dão fruto, ele limpa para que dê melhores frutos ainda. Então, há uma expectativa, uma perspectiva de crescer dentro do reino, crescer nas coisas de Deus. Então, o fruto é um sistema progressivo dentro da vida da gente. E vai levar a gente cada vez mais à semelhança do Senhor Jesus, né? Hebreus 13, 15... fala de, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, confessar ao Senhor Jesus, aqueles que confessam Jesus. E não é aquela confissão no sentido de simplesmente de falar, de dizer de palavras, mas confessar com vida, né? Através da vida. E quando eu falo em nome de Jesus, eu não falo só em palavras, mas com a vida
de Cristo, porque estou imerso nela, né? Porque estou fixado, porque estou preso na videira. Eu sou um ramo que estou em ligação completa, total com a videira verdadeira. Então, vou produzir sacrifícios de louvor, né? De adoração a Deus, que isso é fruto de lábios que confessam o seu nome. Tiago 3, verso 17, diz: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Aqui eu observo de novo manifestações de fruto que são consequência da sabedoria que vem do alto, ou seja, da sabedoria que vem da videira verdadeira, que chega até nós, porque somos ramos fixados na videira. Tiago 5, capítulo 5, verso 7, fala: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Aqui fala de um processo, né? Talvez a gente esteja assim impaciente com determinadas coisas, mas há determinados frutos que vão ser consequência de algumas coisas que precisam acontecer nas nossas vidas, né? Então, voltando lá para João 15, a gente observa aí várias coisas que Jesus falou a respeito de como estar, né, ligados na videira. Eu observo, eu quero comentar duas coisas apenas. Para mim, assim, tem um monte de coisas aqui que a gente pode comentar, mas eu bato em duas teclas aqui para nós hoje. Que esse estar ligado na videira, ele põe isso como evidência disso, a obediência aos seus mandamentos. Ele diz aqui: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, esse fator obediência é algo implícito, é algo que está ligado à produção de frutos, né? Estar ligado aqui na videira induz a alguns processos de vida, né? Algo assim, eu preciso estar ligado com isso, né? Eu preciso, usando uma expressão do Isaac, eu preciso estar com a minha mente, com o meu pensamento, com a minha vida alinhada com o pensamento, com a vontade de Deus. Então, isso vai ser um fator de produção de frutos. E outra coisa que eu percebo assim muito forte como manifestação é que ele diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Isso ele fala no verso 17, depois que ele falou no 16, que ele diz no 16 que ele nos escolheu, que não fomos nós que o escolhemos, ele que nos escolheu, e ele nos designou, ele nos destinou, ele nos enviou para que nós dessemos fruto, e que sejam frutos que permaneçam, né? E isso vai levar também a que tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai, no nome dele, ele vai nos conceder. Ou seja, estarmos alinhados com ele, estarmos alinhados em Cristo, focados na vontade de Deus, né? Eu vou poder orar a Deus para que ele vai nos ouvir.
Agora, ele nos ordena, em consequência disso, que nós amemos uns aos outros. Então, amar uns aos outros também é fruto de que o Senhor, de que eu estou ligado em Cristo. Deixa eu tomar água. Eu queria fechar essa ideia. A semana passada o Marcos falou uma das coisas que ele falou, e eu penso assim, a principal para mim, e depois ele discorreu sobre as consequências, é que Deus não está com a sua mão fechada para nos abençoar. Pelo contrário, ele tem uma vontade, ele tem um interesse, ele está ligado, né? A vontade dele é nos abençoar. E aí o Marcos trouxe uma série de coisas tal, que às vezes impedem, bloqueiam e coisas assim, que a gente deve estar atento àquelas coisas. Agora, o importante naquilo tudo é que o problema não está na fonte, que Deus não está com a mão fechada. Não quer, ele não tem interesse nenhum em reter. É um Deus doador. Ontem, Isaac bateu um negócio que eu achei muito interessante também. Eu diria assim, uma das ênfases muito fortes que ele deixou para ontem, ele estava falando que nós precisamos clamar pelo Espírito Santo. Né? Ser cheio do Espírito Santo é aquilo que nós precisamos como igreja para a gente poder produzir. Né? O novo normal, as coisas que ele estava falando, que, na verdade, o que a gente precisa é buscar o normal de Deus, que é aquele que veio antes, não o novo. Né? O novo normal é satânico. O novo normal é o desvio do processo daquilo que Deus quer. A opção buscar é a raiz. É aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Eu gostei bastante dessa forma dele enxergar essa situação que nós estamos passando. Né? Então, se isso não for algo prático, algo palpável, algo que eu tome para a minha vida, né? Eu me enxergar como um ramo, né, em Cristo. Eu queria ler aqui para vocês, eu e a Inês estamos terminando de ler o terceiro livro, chama O Homem Espiritual, do Watchman. Eu ler um trechinho aqui para vocês do segundo livro, né? E é um livro, assim, eu fiquei bastante impactado. É um livro assim desafiador para a gente, difícil de ler, não é simples, não, fica cansativo em algumas vezes, mas é muito interessante o conteúdo. Num dos pedaços, vou ler um pedacinho para vocês, ele diz assim: não existe nada mais vital para a vida cristã que andar segundo o Espírito todos os dias. É isso que nos mantém numa condição espiritual estável. Livra-nos do poder da carne, ajuda-nos a obedecer sempre à vontade de Deus e nos protege do ataque de Satanás. Agora que já compreendemos as funções do Espírito, devemos imediatamente andar por ele. Isso é uma tarefa para todos os momentos de nossa vida, e da qual não podemos descuidar. Nos dias de hoje, precisamos estar em alerta com relação a esse perigo, que é receber um ensino do Espírito Santo e depois rejeitar a direção dele. Foi exatamente nisso que muitos crentes tropeçaram e caíram. Não basta adquirir o ensino do Espírito,
temos de acatar a direção dele também. Não devemos nos satisfazer apenas em ter o conhecimento espiritual. Precisamos também buscar ardentemente andar segundo o Espírito. Muitas vezes ouvimos pessoas falarem sobre o caminho da cruz. Afinal de contas, que caminho é esse? Na realidade, nada mais é que andar segundo o Espírito, pois para isso é necessário entregar à morte nossos desejos, ideias e pensamentos, para seguirmos exclusivamente a intuição e a revelação do Espírito. É indispensável que tomemos cada dia a nossa cruz. Amém? Se você gostou do tema, compre o livro. Eu penso que essa é a grande questão, né? A gente tem ouvido sobre andar no Espírito, né? Lá em Gálatas, depois, lá daquele trecho do capítulo 5, ele vai falar andar no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne e tal. Então, não adianta a gente conhecer a Cristo, andar com Cristo, declarar, se batizar, seguir, participar das atividades cristãs e tal, e não usar, e não se fixar na videira. Não andar, não ouvir, e andar no Espírito é permitir que o Espírito de Deus governe. Para isso, o nosso eu precisa ir para a cruz. Não existe lugar nenhum para o ego do ser humano. O único lugar que serve é a cruz. Ele tem que morrer. O velho homem morre ou nós não vamos produzir frutos. Essa é uma questão essencial. Então, eu preciso, como eu estava dizendo para vocês, vivo essa crise, não é dedo de acusação para ninguém, estou com esses questionamentos dentro do coração. Senhor, onde é que está pegando? O que eu estou achando aqui? O que eu estou tentando fazer na minha força? Que eu não estou permitindo que o Senhor seja Senhor da minha vida. Então, eu queria deixar isso para cada um de vocês. Se vocês entenderam dentro da palavra de Deus que isso é um assunto que é importante para você também, então você pode meditar a respeito disso, pode orar a respeito disso, conversar, perguntar e buscar a Deus. E eu creio, o que a Bíblia nos ensina a respeito disso, eu creio que Ele quer responder os nossos questionamentos. Amém? Quero deixar, antes de nós orarmos, nós vamos ouvir um cântico aqui, tem algo a ver com isso tudo, para que a gente, durante o cântico, possa também estar meditando a respeito. Amém? O João vai colocar aqui. É isso. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade
estará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. O Jô, vou pedir aqui para o Jô fazer uma oração por nós agora, amém? Pode ficar. Pai querido, te agradecemos, ó Pai. Agradecemos porque o Senhor sempre pensou em nós, ó Pai. O Senhor sempre derramou das suas misericórdias, ó Pai, sobre nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos por tua bondade, pelo teu cuidado. Te agradecemos por nossos irmãos, ó Pai. Agradecemos por essa companhia que o Senhor nos deu, ó Pai. Agradecemos pela igreja, por nossos irmãos, ó Deus querido. E pedimos aqui que o Senhor esteja restaurando, ó Pai, restaurando as vidas, ó Pai, esteja restaurando nossos comprometimentos aqui, ó Pai, uns com os outros, com os irmãos, ó Pai querido. Que o Senhor esteja conosco aqui, ó Pai, que o Senhor esteja presente, esteja acima de tudo aqui, ó Pai querido. Esteja abençoando cada família, cada irmão aqui, ó Pai. Esteja abençoando os que não puderam também estar conosco aqui, ó Pai. Que o Senhor esteja ali em cada vida, em cada família, ó Pai. Que cada família dê os frutos, ó Pai, do Senhor, ó Pai querido. Amém. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém? Então, nós vamos abrir, né? Alguém pode dar um testemunho, falar alguma coisa. Nós temos aviso como nós vamos fazer a nossa programação semanal. Ontem os irmãos puderam estar aqui, era um tempo de adoração, um tempo de oração, ministração a Deus. Então, nós estamos começando, né, com todos os cuidados. O Jô estava me falando assim, que é difícil, porque as crianças, tinha algumas crianças, mas não estavam cada um numa cadeira, tudo longe, assim. É uma adaptação, né? Adaptar a mente, forma de enxergar, são limitações que a gente deve obedecer, mas, por outro lado, tem um lado gostoso, né? De poder ministrar a Deus junto uns com os outros. Então, graças a Deus, alguns puderam
E como o Marcos deixou bem claro na semana passada, né, aqueles que puderem, que tiverem liberdade de estar, devem estar, aqueles que não puderem, que têm que se guardar, têm que se proteger e tal, fica aí. Ontem, quem quisesse assistir também, o jogo transmitiu pelo YouTube, então dava para a gente acompanhar no YouTube. Então, nós vamos aprender algo novo. Nós desaprendemos e algo novo vai acontecer, né? Todos os grupos que a gente conhece também estão devagarzinho voltando a ter algum tipo de atividade presencial, e a gente chega lá, tá bem? Agora, por favor, abram aí, eu não sei mais. Então, avisos. Era isso daí? Não sei. Então, de quarta-feira, nós temos a live com os meninos, com os irmãos que têm falado, né, a respeito da fé e coisas assim. Sábado à noite, então, nós vamos estar juntos nisso, com os irmãos que puderem estar aqui. Domingo a gente continua com a nossa live às 6h. Agora, nós temos um projeto aí, sabe? De marcar um dia de jejum. Dia de jejum e oração. Só que nós precisamos estruturar como nós vamos fazer. Eu queria que o Marcos falasse. Se já é para o próximo, vai ser um sábado, mas vai ser o próximo, o outro, como é que você está? É assim que estamos aprendendo, evoluindo. Alô? Pode falar. Estamos ouvindo, Marcos. Amém. Bom, eu creio que todo mundo, as igrejas têm sofrido as consequências desse tempo. E é um tempo novo para a igreja, um tempo desconhecido, é um tempo que a gente precisa caminhar. Nós criamos um protocolo aí, nada diferente daquele que todo mundo já sabe. O que nós precisávamos fazer é colocar ele lá no salão, né? O álcool em gel, o distanciamento necessário e tudo mais, o termômetro para medir aí a temperatura. Mas é um tempo para a igreja de buscar conhecer o que Deus está movendo nesse tempo. Um dia é diferente de outro dia. E então, os protocolos normais, que todo mundo já sabe, nós devemos obedecer. Um cuidado físico, um cuidado pessoal, um cuidado humano, né? Isso aí está lá já estabelecido no salão. E também eu creio que ninguém acho que de nós está desconhecendo isso,
eu acho que todo mundo tem tomado cuidado. O fato é que a vida precisa rodar, a vida precisa continuar. E, embora tenha os cuidados, e eu não sou contra os cuidados, pelo contrário, eu sou muito cuidadoso nisso, aqui em casa só falta a gente beber álcool. Daqui a pouco a gente vai beber álcool, né? Eu sou cuidadoso nisso, mas a vida espiritual, o Wagner aí deu a dica aí do Watmani, eu também tenho lido esses livros, já desde a minha conversão, eu leio Watmani. A nossa vida, ela é espiritual. E o nosso temor é no Senhor. Então, eu vejo assim que nós precisamos caminhar. A vida oferece riscos, mas a nossa vida não pode parar. A nossa vida não pode parar. Mas a gente também entende que ninguém é forçado a nada, né? A gente não quer forçar ninguém a fazer isso ou aquilo, e também nem queremos impedir que as pessoas não façam porque nós temos algum poder para isso. Não, a gente não tem poder para forçar, fazer e nem para impedir as pessoas que queiram fazer dentro daquilo que o governo tem colocado, distanciamento, os cuidados necessários, lavar a mão, álcool em gel, medir temperatura, tomar distância, tudo isso. Só que, assim, eu penso que a igreja precisa caminhar. Então, eu penso assim, que nada melhor, e às vezes é uma prática que a gente tem esquecido, é a questão do jejum e a questão da oração, porque há poder nessa obediência. Há poder nessa obediência. Né? Os discípulos, certa vez, lutavam lá com um demônio, e depois eles chegaram para Jesus e falaram: mas como? Como que a gente não conseguiu? Ele falou: o negócio é o seguinte, essa casta só sai com jejum e oração. O nosso poder não é humano. Né? Então, eu penso que começar pela oração, pelo jejum. O jejum também não é uma coisa que a gente obriga, nós vamos fazer jejum, mas você tem o domínio da sua vida, do seu corpo, do seu organismo, e você pode falar: bom, eu vou fazer jejum meio-dia, eu vou fazer um jejum de 3 horas, eu não vou jejuar, mas eu vou orar, eu quero estar junto orando. Isso fica na liberdade do seu coração. Isso fica na liberdade de cada um. Não é porque você também não jejuou, porque você não vai mostrar aquilo que Jesus também ensinou. Você não vai ficar triste, com o rosto abatido, dizer: não, porque já que era para jejuar, eu já fiz 24 horas direto. Não, não é nada disso. Importa, assim, se você também tem no coração esse princípio de que a vida é movida por oração, a vida é movida por aquilo que a gente crê e a gente coloca diante do Senhor, e a gente... Isso aí que o Wagner estava falando. Isso aí que o Wagner estava falando. Né? Dos frutos, da espiritualidade, enfim, isso. Mas para nós que somos humanos aqui na Terra, né, que pisamos no chão, ainda não flutuamos, para nós eu acho que é de grande valia a gente tomar esses temores no coração e falar: vamos poder orar. E então, quando a gente fala jejum e oração, é um princípio, né? Um princípio que está à disposição da igreja, está à disposição da nossa vida. E eu pensei isso.
Eu pensei isso. Nós precisamos achar, nós precisamos nos reencontrar com aquilo que é novo para nós hoje. Nós precisamos achar o fio da meada nessa vida, não é? Eu pensei assim, esses dias eu fui contatado por um amigo, um colega aí de uma igreja, e ele estava me convocando para estar numa reunião política, né? E eu falei, irmão, eu estou meio aqui nos cuidados, embora a gente trabalhe e tal, né? Mas eu pensei por mim assim, né? Espera aí que eu... Então, um negócio aí. Eu pensei assim, poxa, quantos anos eu tenho de vida? Né? São poucos anos, né? Então, eu não posso perder esses poucos anos de viver no Senhor. Não escondido, mas viver intensamente aquilo que Deus quer para cada um de nós. Então, eu queria pensar assim, a gente pensou assim agora no próximo sábado, de fazer um dia de oração, das 6 às 6. Eu pensei assim que a gente poderia fazer em 2 partes, manhã e tarde. Na manhã seriam os homens participariam, enquanto as mulheres cuidariam das crianças. Na parte da tarde, seriam as mulheres e os homens cuidariam das crianças. Então, a princípio, eu pensei assim, nós poderíamos fazer de 1 hora, das 6 às 7, das 7 às 8 e assim por diante, porque também a gente não criaria aí aglomeração. Né? Então, foi isso que eu pensei em colocar, eu coloquei para os irmãos, está trabalhando ela nisso, né? Então, se a gente fizer, seria assim, um grupo viria em cada uma das horas, mas a gente iria organizar isso, iria estabelecer aí uma escala onde a gente poderia ter em cada reunião 5 irmãos, meia dúzia, enfim, por aí, né? Então, seria isso, irmãos. Se a gente puder fazer no dia 19, eu acho que isso não vai também atrapalhar a reunião da noite, porque seria até às 18 horas só. É isso. Mais alguém? Gostaria de falar. Fala. Dando continuidade a esse assunto, alguma coisa que esses dias eu fiquei pensando, assim, eu e o Marco conversamos com algumas pessoas, e pelo menos 2 testemunhos que eu ouvi, eu achei assim, muito assim, chamou bastante minha atenção. Essas pessoas, elas estavam assim, pessoas, irmãos nossos mesmo, da nossa congregação, orando, buscando a Deus. E aí, o que elas passaram? O que aconteceu com elas? Elas tiveram um grande mover de Deus sobre as suas vidas. E buscando mais e mais a sede da presença de Deus, falando com Deus aquilo que era do profundo do coração delas. Então, quando eu ouvi sobre esses testemunhos, assim eu pensei considerando muitas literatura, muitas coisas, eu pensei assim, esse é um sinal de avivamento, pensei para mim. Eu sei que o avivamento é um todo, ele é presente, mas quando você tem nossas vidas, irmãos, a gente próprio, buscando, orando, e Deus está agindo assim,
eu sei que o poder de Deus está sobre nós, em nosso meio. Então, quando trata de oração, de jejum, eu penso assim que Deus vai nos conduzir e vai fazer grandes coisas. Assim, está no coração dele que fala conosco para que nós o busquemos. E tudo vai, assim, nós vamos caminhar com as coisas que temos hoje, que aconteceram, e Deus vai estender a sua obra de forma abundante, eu creio nisso. Então, como isso tocou muito meu coração, na verdade, me alertou. Eu fiquei assim, falei, olha, alguma coisa está havendo. Então, eu creio, irmãos, de coração, assim, que se buscarmos o Senhor, orarmos, o Espírito Santo tem muito para nos falar, para fazer em nossas vidas, nos corrigir e nos fazer dar bons frutos. Então, eu penso que esse é um caminho agora, algo possível para nós. Amém? Amém? Se ninguém tem mais nada, vamos todo mundo abrir o microfone. Durante a semana, então, a gente vai orientando como nós vamos fazer isso daí, tá bom? E todo mundo abre o microfone, aquela comunhão virtual. Tchau. Tchau, gente. Tchau, semana. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amigo. E aí, Celina? Tchau, Kevin. Tchau. Tchau, Igor. Tchau, Celine. Tchau, Kevin. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, criança. Ó, o Kevin. Tchau, Igor. Tchau. Tchau, Kevin. Tchau, Fernanda. Tchau, Falou, João. Tchau. Maria Diva. Tchau, Deus abençoe a todos. Celso, Amém. Diva. Amém. Amém, Inês. Boa Deus abençoe. semana, Marcos, Carlete. Tchau, tchau. Fátima Tchau, estava aí. tchau. João. Boa semana, João. Tá bom. Nossa, tô cansada, né? Dormir. Tchau, tchau. Descansar, né? Dá licença. Eu tô falando. Deu certo? Deu? Volta agora para outra conexão se quiser. Tá. Como eu não vou comer não, tá? Não! Ah.